E hoje é dia da gente tecer essa linda carteira juntos. Olha esse acabamento, que coisa linda. É aquela carteira que você pode carregar na mão, você pode colocar na bolsa. Olha essa perfeição de padrão, de ponto, maravilhoso. Vem comigo então para a gente tecer juntos. Eu sou Lu Afonso, professora de crochê, e você me encontra nas redes sociais como Lu Afonso Crochê. Bora crochetar? Para o projeto de hoje eu vou usar o fio Antonella das linhas Raíza. Esse fio, ele é de polipropileno, 100% polipropileno. Ele é um fio que tem 1.444 de tex, tem 750 metros e ele rende muito, tá? Muito mesmo. Então, eu vou usar esse fio. Vocês podem substituir aí por um fio um pouco mais grosso. Olha a espessura dele, ó. Ou o fio que você tiver e achar que fica legal para esse projeto. Vamos usar também agulha de tapeceiro para acabamento, tesoura, uma agulha 4,5. E eu tenho aqui essa base para fazer essa carteira, tá? Então, essa base é a parte de dentro, né, da carteira. Aí você fecha aqui com os botões que já vem na base. E aí você tem a sua carteira. Vou deixar aqui na descrição onde que eu comprei a minha base, tá? Caso vocês queiram também fazer com a base. Caso vocês não queiram fazer com a base, pode fazer essa parte toda em crochê também, tá? Colocando aqui o bolsinho, enfim, usar a criatividade. Eu vou usar aqui essa base porque eu já tenho. Para começar o projeto, então, eu vou deixar a base aqui de lado e vou começar com o crochê e vou fazer aqui um cordão de correntinhas de números pares na largura da base. Então, vou fazer aqui um número par de correntinha que dê aqui, ó, nessa base, onde estão os botões, tá? Então, vou fazer o cordão de correntinhas nessa largura aqui, ó. Fiz aqui a largura de buraquinho a buraquinho. Então, fiz desse buraquinho até esse buraquinho. Eu tenho um número par de 22 correntes. Agora, eu vou começar o padrão aqui que nós vamos fazer, ó. Eu vou primeiro nessa correntinha aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, pular uma corrente de espaço, na próxima, fazer um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma corrente de base, no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo. Faço uma corrente, pulo uma corrente, faço um ponto baixo. E vou até o final do trabalho. Fiz aqui até o final, vou virar, então vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Aqui eu tinha um ponto baixo. Então eu já fiz a minha corrente, vou para esse espacinho aqui, ó, da corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou pular o ponto baixo e fazer um ponto baixo dentro desse espacinho aqui. E agora eu vou intercalar, né? Onde eu tinha ponto baixo, eu faço corrente. Onde eu tinha corrente, faço ponto baixo nos espacinhos. E vou fazendo isso até eu chegar no final da carreira. Cheguei no final novamente, vou fazer aquela correntinha para virar. Agora eu vou intercalar novamente. Então, eu tinha aqui o ponto baixo, vou voltar fazendo ponto baixo nos espacinhos das correntes, ó. Pulo o ponto baixo, faço ponto baixo no espacinho da corrente. E isso eu vou fazer agora até eu alcançar a altura da base da carteira. Finalizei aqui a nossa base e eu coloquei aqui, ó, faltando um pedacinho, tá vendo? Falta um pedacinho para completar. Então agora a gente vai passar uma carreira toda em ponto baixo na base toda. Percebam que mesmo o fio sendo um fio mesclado, o tanto que essa trama ficou bonita, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha, que linda que ficou com esse ponto. Ficou muito bonito, né? Então aqui eu vou fazer uma corrente. E agora eu vou passar a carreira de ponto baixo, então eu vou colocar um ponto baixo por carreira aqui. Então todas as carreiras vão receber um ponto baixo para ficar com um acabamento bem legal aqui, para a gente poder passar, para a gente poder colocar essa base no nosso couro aqui da carteira, tá? Então, ó, já vai ficando assim. Tá vendo como a correntinha faz com que a base fique retinha? Agora eu só vou continuar e vou fazer esses pontos baixos na volta toda. Fiz a carreira toda em ponto baixo, passando na volta toda. Cheguei aqui no final. Agora eu vou cortar esse fio, vou cortar com uma sobra aqui. E aqui, ó, no meu último ponto baixo, eu vou puxar esse fio para eu poder fazer o acabamento perfeito, tá? Então, eu vou colocar o meu fio aqui na agulha de tapeceiro.
E aqui, ó, nós vamos fazer aquele acabamento perfeito. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, eu vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo ponto com a agulha de trás pra frente. Vou puxar aqui. E aqui, ó, naquele pontinho inacabado, eu ponho a agulha de cima pra baixo, passando pelas duas alcinhas. Passo por dentro, ajeito meu fio aqui. E agora, eu passo aqui, ó, dentro daquele pontinho que eu pulei de frente pra trás. Prontinho, ficou já o meu acabamento perfeito. Agora, eu vou esconder esse fio. Esse fio aqui, você precisa dar aquela queimadinha, tá? Pra fazer o acabamento. Eu tô sem o meu maçarico aqui, mas vocês podem fazer aí a queimadinha final pra dar o acabamento. Escondi o fio aqui. Vou esconder mais um pouco. É bom a gente esconder e voltar com esse fio, tá? Pra não ter perigo dele escapar. Então, aqui, fiz todo o acabamento, vou cortar essa ponta. Aqui, eu daria uma queimadinha, tá? Então, sugiro, recomendo que vocês façam isso. Agora, eu tenho aqui a base prontinha do crochê. Vou reservar essa base e pegar aqui a base em couro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero que os meus pontos baixos fiquem aparentes desse lado. Tá? Vou pegar primeiro uma agulha mais fina, porque os meus buraquinhos são bem pequenos, então a agulha 4,5 não dá para fazer. Então, já vou pegar uma agulha mais fina. Então, aqui, peguei a agulha número 3, vou introduzir essa agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, e vou deixar um pedaço do fio e vou começar a fazer os meus pontos baixíssimos. Aqui eu vou precisar de um pouquinho de paciência, tá? Para puxar esses pontos, porque o meu fio, ele desfia. Por quê? Porque a agulha é menor. Então, a agulha não é adequada para esse fio, mas nós temos que usar por conta desses buraquinhos. Então, eu vou fazer os meus pontos baixíssimos aqui com muita paciência, ó, puxando esse fio, dando aquela ajeitadinha. Se quiser puxar o fio e ao invés de fazer o ponto baixíssimo, ó, com essa agulha que não está adequada, eu posso somente puxar o fio. Então, eu faço aqui, eu volto para a agulha que eu estava trabalhando e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Vamos tentar com essa agulha. Ó, deu certo. Então, ainda assim desfiou, mas vamos lá. Ó. Vou fazer, então, com a agulha 4,5 mesmo, ao invés de eu ficar puxando com uma e fazendo com a outra. Então, vou fazendo aqui, ó, para os pontos ficarem dessa forma. Puxo o fio e faço o ponto baixíssimo, certo? Vai fazer isso por toda essa base. Tô chegando aqui nos últimos pontos, né, de ponto baixíssimo. Fiz em toda a base aqui. Agora eu cheguei aqui no último buraquinho e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse buraquinho também. Então, vou puxar aqui e finalizei os pontos da base. Agora, eu vou puxar esse ponto aqui, ó. E eu já cortei o meu fio, deixei bastante fio aqui, que agora a gente vai unir uma parte à outra. Então, eu vou passar aqui dentro desse buraquinho, né? Todo esse fio que eu já cortei. Puxar aqui, ó. Colocar meio aqui na quina já, para ele ficar ajeitadinho. E vou pegar esse fio que eu cortei e colocar na minha agulha de tapeceiro. Então, colocar aqui. Agora, nós vamos unir o crochê a essa base de couro, tá? Eu deixei um fio bem grande, para não faltar mesmo. Vou pegar aqui a base, colocar aquela parte de pontos baixos para fora, né? Então, é como se tivesse avesso direito, então a parte do direito para fora. E agora eu vou começar a unir essa parte aqui, aqui. Então, já tenho aqui esse primeiro ponto, já vou pegar só essa laçadinha de fora dessa parte do crochê aqui, ó. Tem essa alcinha e essa alcinha, ó. Essa e essa. Eu vou pegar só essa alcinha de fora, essa aqui. Então, vou pegar essa primeira aqui e vou costurando aqui. Não vai dar ponto por ponto, então não tem a mesma quantidade de ponto aqui e aqui, tá? Então, a gente tem que ir ajustando e encaixando isso aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou unindo, né? Fazendo com que as duas partes fiquem... Ó, tá vendo?
Ó, vou pegar no mesmo ponto, por exemplo, e aqui no próximo ponto. Vocês vão fazendo isso conforme os pontos de vocês. Às vezes também vocês não têm essa base, vão fazer de crochê mesmo. Então, tudo pode mudar aí, tá? Eu vou costurar aqui, ó, unindo essas duas partes e vai ficando dessa forma. Olha que legal o trabalho. E agora só essa costura para a gente finalizar a nossa peça. Estou chegando aqui nos últimos pontinhos de costura, ó. Vim finalizar junto com vocês. Eu posso ajudar aqui, ó, puxando a parte do crochê para fazer a minha costura. Então, eu vou, para não ficar esse espacinho aqui, eu vou mais uma vez nesse mesmo ponto, dou uma puxadinha aqui, ó, e coloco aqui nesse ponto da frente. E aí eu vou ajeitando aqui, deu certo. Agora eu vou esconder esse fio que eu estava costurando, vou passar ele aqui por dentro. Ó, já. E vou passando ele aqui para esconder, e é igual eu falei para vocês, não deixem de queimar a pontinha do fio para dar um acabamento mais seguro. Posso esconder bastante o fio, passar por entre os pontos para ficar bem seguro. Agora eu vou cortar o fio. Deixei uma pontinha aqui do fio para eu queimar também. E assim, finalizamos a nossa carteira. Agora ela tem estrutura e tem esse acabamento maravilhoso. Gente, olha o tanto que ficou bonita. E aí você olha assim nas laterais, tá fechadinho. Aqui tá fechadinho. E aqui fechadinha também. É uma carteira que você pode jogar dentro da bolsa ou carregar na mão, né? Também, porque ela ficou tão bonita que ela merece ser mostrada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos. A gente se vê na próxima aula. Até mais!